Amados irmãos, Shalom. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach em prol da administração da palavra. Este programa insere-se na nossa rubrica de coaching espiritual, que tem como intuito a partilha da boa nova do Evangelho, que é a palavra de Deus, por intermédio deste ministério que assenta-se na difusão da palavra, através do dom do ensino, para que através deste momento que é a assembleia em congregação, possa se efetuar a partilha da revelação que antes em separado foi permitido se ocorrer ou se preencher através da busca contínua pela vontade, pela revelação, pela face do Senhor, para que nos fizéssemos cheios da sua palavra, cheios do seu Espírito, com vista ao alcance de 4 principais objetivos. O primeiro desses objetivos é o de apresentar o Espírito Santo enquanto a terceira pessoa da Trindade. Portanto, existe um só Deus que se opera em 3 dimensões. O segundo objetivo é o de inculcar nas pessoas o hábito da meditação contínua às Escrituras Sagradas, para que lá nós possamos compreender a vontade do Senhor e possamos igualmente operar na mesma dimensão e dimensão superior àquela que está distrita na Palavra de Deus, sempre que nós consultarmos a Palavra de Deus com a graça do Espírito Santo, que nos concede o dom do discernimento e do entendimento para capitalizarmos a compreensão do Espírito e do poder que está por detrás da Palavra. O terceiro objetivo é o de estimular nas pessoas o hábito da oração contínua. Orando e vigiando, estaremos assim a fazer a vontade do Senhor e também a oração, aquela que agrada a Deus, que é uma oração pelas bênçãos espirituais, orando pelos outros, porque nós quando oramos estamos a manifestar a nossa fé, e a oração que agrada a Deus é a oração que nós buscamos ser cumpridores da sua palavra e a oração também de gratidão, porque fora isso nós devemos somente estarmos agarrados à promessa, que é o cumprimento de todas as bênçãos que o Senhor promete àqueles que forem a si fiéis. E nós não deixemos descuidar, orando por coisas, orando por prazeres, orando por coisas passageiras, mas devemos nos centrar naquilo que é a sua vontade, busca pelas bênçãos espirituais, que no ápice tem a salvação, pois lá, através da graça do Espírito Santo, vamos adquirir a capacidade e o discernimento de podermos antes orarmos pela misericórdia, orarmos pelo perdão, orarmos pela gratidão e orarmos pelos outros. Isso é que verdadeiramente agrada a Deus. O quarto e o principal objetivo, fora estes, é o da união. Porque por intermédio da palavra de Deus, que é mesmo ontem, hoje e amanhã, o povo de Deus se mantém unido através da cristocentridade. Cristo está no centro de toda a Escritura Sagrada, do Antigo até o Novo Mandamento. Então, Ele sendo o caminho, a verdade e a vida, Ele, hoje, quando nós adotamos a cristocentridade, podemos verdadeiramente nos mantermos fiéis àquela que é a oração da união que Ele fez antes de se entregar voluntariamente para que a cruz fosse o seu destino e o local onde Ele venceu todas as batalhas, para que depois, após Ele ter cumprido por um ato de grande coragem e fé a cruz de Gólgota, Ele pudesse descer a fim de empregar o Evangelho para os espíritos cativos e lá anunciasse a sua vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno. Temos como tema para o dia 2 o plano de Deus na história. Este tema que nós vamos estudar à luz do livro de Apocalipse, no trecho que cobre 2 capítulos, capítulo 6 e capítulo 7. Portanto, do capítulo 6, verso 1 até o capítulo 7, verso número 17. Esse nosso estudo vai estar desdobrado em 3 partes. E essas 3 partes
elas trazem a revelação, é como se fosse um descerrar, é como se fosse uma abertura, é como se fosse uma interpretação da linguagem apocalíptica que é predominante no livro de Apocalipse. E através desta, o apóstolo João, ele descreve todos aqueles mistérios que estão ali escritos. Na primeira parte, ele descreve os 6 primeiros juízos através da abertura dos 6 primeiros selos, que representava cada selo um certo juízo. Então, aqui ele vai descrever, selo por selo, que tipo de manifestação ou de juízo ocorreu por via destes 6 primeiros selos. A segunda parte vai se referir aos servos de Deus. É nesta parte em que ele se refere a algumas almas que ali se encontravam, e estas almas que prefiguravam todos os filhos de Israel, que eram as 12 tribos, que prefaz o número 144.000, e ele aqui descreve quem são esses 144.000 que ali se encontravam também reunidos. O terceiro e última parte deste estudo é o santo e os mártires. Aqui também é uma outra multidão ainda maior do que aquela. Por isso aqui ele poderia contar mais ou menos 144.000. Esta última era uma multidão tão imensa que ele não conseguia quantificar. Estes sim também são aqueles que durante a altura da grande tribulação esses foram convertidos através das suas vestes brancas, que eles lavaram com o sangue do Cordeiro. Eles assim mantiveram-se fiéis e aguardaram até o último momento para que também eles pudessem conhecer a salvação, operada pelo dom da fé, assegurada por Cristo como o Senhor da história, conforme o tema hoje faz menção, que é o plano de Deus na história do universo. Antes de nós entrarmos com profundidade para o tema de hoje, vamos primeiramente lembrar-nos ou recapitular o que nós tratamos na última lição, que está patente na última oração sacerdotal que foi publicada na semana anterior. Depois disso, nós vamos passar para o contexto do estudo do livro de Apocalipse. Na última oração sacerdotal, nós vimos a primeira visão que o apóstolo João teve, quando este, arrebatado pelos seus órgãos de sentido, ele é levado até os céus e ele lá visualiza uma porta aberta. Quando ele visualiza a porta aberta, ele então é guiado para o interior daquela porta, e o que capta a atenção do apóstolo João, que foi o objeto da oração sacerdotal anterior, é sobre aquele que estava sentado no trono. Porque ele primeiramente vê um trono e depois de seguida ele vê alguém sentado sobre o trono. Então, todo o estudo, toda a oração sacerdotal anterior girava ou gravitava em volta de todos aqueles fenômenos que descreviam aquele que assentava sobre o trono, que ele mal poderia descrever o seu semblante, porque Deus não se pode olhar com estes olhos. Ele apenas começou a descrever toda aquela glória que estava assente à volta daquele que assentava o seu trono, sobre as suas vestes, sobre o seu peitoral, sobre também aqueles que estavam à sua volta e sobre todas as manifestações que também estavam a ocorrer naquele instante. Antes de entrarmos então para o estudo de hoje, vamos só ver o contexto do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse primeiro remete ao sentido da palavra Apocalipse. A palavra Apocalipse é uma palavra que em grego significa revelação, significa descerrar, significa abertura. Então isso remete-nos a revelar alguns mistérios que não estão ainda ao alcance do homem, que irão ocorrer num momento, numa data, que também não cabe ao homem saber. Este livro de Apocalipse, ele é marcado
pela literatura apocalíptica. Por essa razão é que o livro do Apocalipse é talvez o livro de toda a escritura bíblica, não só do Novo Testamento, mas de todo o texto bíblico, que é menos compreendido, que é menos estudado e que também é menos cativa o interesse do povo de Deus como um todo, por vários motivos. O primeiro e principal motivo que faz com que o livro do Apocalipse seja pouco compreendido, seja pouco estudado, seja pouco difundido, é por causa do tipo de literatura em si que ele carrega, que ele insere, que é aquilo que nós chamamos da literatura apocalíptica. Este tipo de literatura apocalíptica é marcada muito por uso de símbolos, figuras, imagens, fenômenos, números, que não são comuns nos dias correntes. Mas esta linguagem apocalíptica, esta literatura, era muito usada na religião, pelos sistemas religiosos, numa outra altura. E nessa altura que este livro foi emprego, foi escrito, era comum para aquelas comunidades naquela altura. É uma literatura que foi muito comum no período de 400 anos, em volta do período do nascimento e ministério terreno de Cristo. Estamos a falar de 200 anos antes, 200 anos depois. Este termo ou este estilo de literatura era comum naquela altura, por essa razão é que sugere-se que este livro tenha sido escrito no início do segundo século. Conquanto naquela altura as pessoas estavam muito versadas no tipo de literatura apocalíptica daquela altura, designadamente o livro de Isaías, o livro de Jeremias, o livro de Daniel, o livro de Zacarias, que eram alguns livros que traziam este tipo de literatura que fazia muito uso de símbolos, números. Isso abre um espaço para que nos dias de hoje as pessoas que mal compreendem ou não fazem um estudo muito aprofundado do livro do Apocalipse, façam suas interpretações a muitos fenômenos que são retratados no livro do Apocalipse, nomeadamente a questão dos 144 mil selados. Alguns sugerem que os 144 mil olham para aquilo como um valor algébrico, olham para aquilo como um número, mas por detrás do número tem aquilo que é o valor do número. Então, o livro do Apocalipse, pelos números que ele usa, sugere antes nós termos uma forte compreensão do significado dos números. Designadamente, nós sabemos que o número 7 é o número da perfeição, o número 6 é o número da imperfeição, o número 5 é o número da aflição, o número 4 é o número da terra, o número 12 é o número das tribos, o número 1000 representa número grandioso ou múltiplos. Então, quando nós fazemos uma interpretação da literatura apocalíptica, devemos ter como salvaguarda a compreensão dos símbolos, dos números e dos fenômenos que eram comuns naquela altura da literatura apocalíptica. Para os dias de hoje é muito importante, sobretudo para a África, nós compreendermos o livro do Apocalipse, porque é um livro que, contrariamente ao que muitos dizem, não é um livro que faz uma preleção sobre os finais dos tempos, como se fosse um livro que somente fosse útil para compreender o que ainda está por vir. Tudo que é retratado no livro do Apocalipse já acontece e já aconteceu. Portanto, o livro do Apocalipse é um livro que é útil no dia a dia da igreja. Então, nós devemos olhar para o livro do Apocalipse como sendo um livro que todo cristão deveria procurar compreender para poder se posicionar na luta diária que nós travamos. Porque os dias de hoje a igreja vive uma grande realidade, que é a perseguição dos santos, que são os mártires. E isto já iniciou e isto está a intensificar-se, porque o mundo é cada vez mais hostil para os cristãos. Então os cristãos, quando procuram meditar no livro do Apocalipse, eles lá encontram a esperança e encontram lá também a promessa de que, independentemente daquilo que forem as guerras que nós formos a travar, nós devemos nos manter
como um povo unido. Consequentemente, isso nos dá firmeza, confiança e segurança para continuarmos não só a denunciar as injustiças sociais, mas também a nos posicionarmos firmes como soldados da justiça. Porque aquele que opera por nós, ou aquele sobre o qual nós operamos pelo seu nome, esse é quem é o Senhor da história. E esse é quem agiu ontem, age hoje e vai agir até ao culminar da história da humanidade. Então, vamos agora entrar para o tema de hoje. Poderíamos também desenvolver um pouco mais, dizer quem se destinava o livro de Apocalipse, quem foi o autor, sugere que tenha sido João, o apóstolo João neste caso, embora alguns padres digam que o estilo, a literatura de Apocalipse é uma literatura mais do estilo grego e menos do estilo do apóstolo João, porque encontram algumas divergências na linguagem do quarto evangelho, mas há ali uma proeminência que é uma forte orientação daquelas advertências do livro do Apocalipse para as 7 igrejas e sobretudo para a igreja de Efésios, que era o centro da igreja joanina. Então, se não foi escrito por João, há de ter sido escrito por um dos discípulos de João. Em termos de timing, como nós dizíamos, este livro foi escrito no início do 2º século. Então, terminando o contexto, vamos agora olhar para a estrutura do nosso estudo. Então, como nós vemos, vamos subdividir o nosso estudo em 3 partes. A primeira parte é todo o capítulo 6. Aqui nós vamos ver a abertura dos 6 primeiros selos. Por quê? Porque na primeira visão que o apóstolo João teve, ele vê Deus, neste caso, a chamar alguém para que fosse receber um livro que tinha escritas nos 2 lados das folhas, e este livro estava selado com 7 selos. E o apóstolo João chora copiosamente porque ele via que não existia ninguém que era digno de receber aquele livro. Depois é quando um dos 4 seres viventes, ou um dos anciãos, aproxima-se ao apóstolo João e lhe serena dizendo que existirá alguém que é digno de receber aquele livro. E aproxima-se para receber aquele livro um cordeiro imolado, que era Cristo. Então, Cristo é aquele quem tinha o direito universal e absoluto de receber aquele livro selado com 7 selos. O que significa um livro selado com 7 selos? Você vê que era um livro que estava lá criado, era um livro que tinha segredos, era um livro que tinha mistérios, era um livro que há de ser entregue pelo próprio Deus e que somente um e único pessoa é digna de receber esse livro para que ele possa ali agir como o juiz da história, dando a conhecer a condenação para os justos e a condenação para os ímpios. Então, esta foi a forma como termina o estudo da oração anterior sacerdotal e que dá ao início deste estudo de dia de hoje, que é precisamente a abertura dos 6 primeiros selos. Esta parte, então, o apóstolo João, ele aprende sobre quais são os fenômenos que se manifestam em termos de juízos divinos para os justos e para os ímpios relacionados à abertura dos 6 primeiros selos que abriam o livro da humanidade, o livro da vida, que é aquele livro que o Cordeiro recebeu já agora em mão, neste momento, e que ele agora vai abrir para poder revelar à humanidade. Aparece agora o apóstolo João, por intermédio desta visão de arrebatamento dos órgãos de sentido, que resulta nesta escritura que é o livro do Apocalipse, ele a revelar quais são os fenômenos que estão adstritos à abertura dos 6 primeiros selos. A segunda parte deste livro, deste estudo, vai ser sobre outros que o apóstolo
Paulo também vê em sua visão que também ali se encontravam em número de 144 mil, que eram identificados como os servos de Deus. A estes, então, o apóstolo João vai descrevê-lo, de onde é que eles são, qual é a sua origem. Então ele vai descrevendo pelas 12 tribos quem são esses e qual é o número que ele identificou na sua contagem. A terceira parte é os santos e os mártires. Aqui ele vai ver uma multidão de pessoas que ele não consegue quantificar. Então, nesta multidão de pessoas que ele não consegue quantificar, estes, identificando-se como estando em vestes brancas ou em túnicas brancas, estes começam então a entoar um cântico dizendo que é chegada a salvação. E, conquanto por intermédio da revelação de um dos seres viventes, um dos 4 seres viventes, que pergunta ao apóstolo João, quem são estes? O apóstolo João diz que estes eu não sei. E ele começa a dizer quem aqueles são. Então, porque Apocalipse é revelação, porque Apocalipse é abertura, porque Apocalipse é descerrar, porque Apocalipse é interpretar. Então, o estudo de hoje é sobre interpretar aqueles símbolos, interpretar os números, interpretar os mistérios que estão por detrás destes fenômenos. A primeira parte diz o apóstolo João, diz-nos ele que ele depois é guiado, depois dele ver aquele que recebe o livro com os 7 selos, então ele ouve uma voz de um dos 4 seres viventes que diz, vem e vê. Então o apóstolo João, ele vira-se e vê a vir um cavalo branco a ser montado por um cavaleiro. Esse cavaleiro trazia um arco e depois esse cavaleiro foi-lhe dado uma coroa. E esse cavaleiro, ele sai para granjear novas vitórias. O que é que isto significa? O cavalo branco é um símbolo de paz. Contrariamente ao que muitos pensam, este cavaleiro branco, do capítulo 6 do livro do Apocalipse, versículo número 2, é o anticristo, que é o ser mais perverso da história. Não é aquele que monta o cavalo branco do capítulo 19, que é Jesus Cristo. Este aqui é o que aparece disfarçado, aparece como o ser mais perverso, como o ser mais temido na história da humanidade. O que acontece é que ele trazia uma coroa. E aquela coroa trazia um arco e foi-lhe dado uma coroa. Aquele arco que ele trazia é o poder que lhe foi concedido para que ele fizesse guerras. Guerras para quem? Guerras para os santos, porque ele era um perverso, isto era um disfarçado. Portanto, ele vinha e disfarçou a dizer que vinha trazer a paz para o mundo, mas do contrário ele vinha trazer guerra contra os santos. Por isso é que ele trazia aquele arco. De seguida ele dá uma coroa. Essa coroa que ele dá é também o poder que lhe foi concedido para que ele pudesse igualmente portanto, aquele poder não foi um poder que ele herdou, mas é um poder que lhe foi concedido. E aquela vitória não é uma vitória que ele consumou, mas é uma vitória que ele pretendeu. Foi uma intenção que ele teve de adquirir uma vitória. Mas ele, por se tratar de um ser perverso, que é o anticristo, tal como nós vimos no livro de 1 João, que foi o primeiro dos livros que usa o termo anticristo, e o segundo dos livros que usa o termo anticristo é o livro do Apocalipse. E não existe nenhum outro livro, escritura, que fala de anticristo. Então, este cavaleiro branco é o anticristo que vem disfarçado de discurso de paz, mas que ele, na verdade, vem para guerrear e perseguir os santos
através dos mártires. Portanto, ele vem com um discurso de paz, mas é um discurso disfarçado, quando a verdadeira intenção dele é, por intermédio do poder que lhe foi concedido, fazer guerra aos santos. Porque aquela coroa que lhe foi concedida não foi uma coroa herdada, mas sim foi uma coroa que lhe foi concedida. Depois disto, o apóstolo João ouve novamente o ser vivente a dizer: vem. E ele olha naquela direção para onde ele dirigia, aquela voz vem. Ele vê a vir um segundo cavalo. Este que era um cavalo vermelho, montado por um cavaleiro. Este cavalo foi-lhe dado uma grande espada. O cavalo vermelho e o homem que foi-lhe dado uma grande espada é a autorização para que este pudesse fazer grandes guerras e causar muitas mortes. Através de aquela grande espada que lhe foi concedida, representam as armas nucleares e outras grandes armas que vão matar muitas pessoas em massa e em quantidade. Então, este guerreiro que montava o cavalo vermelho, ele que portava uma espada muito grande, é este poder que lhe foi dado para poder causar muita dor, luto, pranto e sofrimento aqui na humanidade. Depois deste sinal, o apóstolo João ouve mais uma vez o ser vivente a dizer: vem. E isso ocorre com a abertura do terceiro selo, porque isso são aberturas de selos, conforme temos estado a dizer. Quando ele diz vem para o primeiro cavalo branco, é quando se abre o primeiro selo. Quando se abre o segundo selo, ele diz vem, aparece o cavalo vermelho. Quando se abre o terceiro selo, ele diz vem. E o apóstolo João olha e vê um cavalo preto a vir. E o cavalo preto a vir é montado por um homem que traz na sua mão uma balança. E ouve depois uma voz a dizer: um trigo, uma quantidade de trigo, um dinheiro. Uma quantidade de cevada, um dinheiro. Mas que não falte vinho nem azeite. O que é que isso significa? Isto significa que é o período em que nós vivemos a escassez de alimentos aqui na face da terra. Esta escassez de alimentos é resultante deste racionamento dos alimentos. Por isso é que os produtos estão cada vez mais caros. E aquela balança representa essa injustiça, porque se nós vemos por um lado um dinheiro ou um trigo, uma quantidade de trigo que vale um dinheiro, depois vemos 3 quantidades de cevada também a valer um dinheiro, isso mostra o quê? Mostra desigualdades. Porque se um mesmo dinheiro pode comprar uma quantidade de trigo, mas depois o mesmo dinheiro compra 3 quantidades de cevada, encontramos aqui uma disparidade. E essa disparidade é o que cria este agravamento ou este racionamento, que é a grave carência de alimentos. Chegarão tempos que, por um lado, uma grande maioria de pessoas não tem sequer poderio de compra para poder satisfazer as suas necessidades básicas, quais sejam as necessidades alimentares, mas também chegarão tempos em que as pessoas, mesmo com dinheiro, simplesmente não terá produtos alimentares à disposição para a sua aquisição. Depois de seguida, ele ouve o abrir do quarto selo, ele ouve o ser vivente a dizer vem. E ele, quando olha assim de rasgo, vê um cavalo de cor verdeada. E um homem a montar esse mesmo cavalo. Umas escrituras falam que é um cavalo cor verde, outras escrituras dizem que é um cavalo cor amarela. Vem, portanto, um homem a vir a montar esse mesmo cavalo. Esse homem é chamado de morte. E
o abismo seguia aquele mesmo homem. A este homem foi dado o poder de destruir a quarta parte da humanidade. Ele vai tirar a vida, a quarta parte da humanidade, através da espada, através da fome, através da morte e através das feras deste mundo. De seguida, o apóstolo João, na abertura do 5º selo, ele vê o ser vivente a dizer, ele vê o ser vivente, ou melhor, ele, na abertura do 5º selo, ele vê por debaixo de um altar, vê uma multidão de pessoas, que era uma multidão de almas, não é? Aquelas almas eram as pessoas que estavam ali, que tinham sido mortas, que tinham sido mártires, que tinham sido perseguidas naquela época da grande tribulação. E ele ouve aquelas pessoas a dizerem: até quando, Senhor, nós iremos esperar que o Senhor faça justiça pelo nosso sangue? Não é? Esses eram o quê? São aqueles que tinham sido mártires, tinham sido perseguidas, tinham sido mortas naquela época da grande tribulação. Em resposta a esse seu apelo, a esse seu clamor, cada uma dessas pessoas foi-lhes dada uma túnica branca. E a palavra de esperança lhes foi dirigida era para que eles aguardassem ainda mais algum tempo para que se completassem os seus irmãos ou os ministros que iriam completar aquele número daqueles que ainda aguardavam com que a justiça divina fosse operada. Depois disto, ele então vê a abertura do 6º selo. E na abertura do 6º selo, então ele vê uma outra dimensão de seres que também ali ocorriam, que eram formados pelos anciãos. Portanto, os anciãos, diante daquele fenômeno da abertura do 6º selo, eles viram ali a manifestação que era também mais um fenômeno de matança e de destruição que iria ocorrer naquela época na humanidade. Após ele ter contemplado estes 6 primeiros selos, então de seguida ele ainda vê, numa outra visão, ele vê, aqui já no início do capítulo número 7, ele ainda vê numa outra visão uma outra multidão ali concentrada. Ele, quando vê essa outra multidão concentrada, ele conseguiu quantificar essa multidão ali concentrada, que era uma multidão em número de 144 mil pessoas. E aquela multidão dos 144 mil pessoas representavam 12 tribos de Israel, pelos 12 anciãos, pelos 1000. Este número aritmético que representava todo o povo de Israel unido ali presente eram os que também se encontravam salvos. Quando ele olha para esta multidão dos salvos, isso lembra-nos a disposição em Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, que remete-nos sobre as promessas da salvação que era distrita àqueles que iriam permanecer fiéis à palavra de Deus e ao cumprimento também da palavra de Deus. Então, estes eram o primeiro grupo, que era quantificado em 144 mil,
que fazia parte das 12 tribos. Portanto, estamos a falar de 12.000 da tribo de Judá, 12.000 da tribo de Neftali, 12 tribos da tribo de Gad, por aí em diante, tribo de Benjamim, todas as 12 tribos, cada uma representado por 12.000, que era 12 vezes 1.000 pelas 12 tribos. Então, ele vê a ser representado estes 144.000. Depois de seguida, ele vê 4 anjos em 4 cantos do mundo. Esses 4 anjos, pelos 4 cantos do mundo, eles ficaram ali firmes, posicionados, a segurar ou impedir que os ventos, as tempestades pudessem afetar a terra. Depois ele vê um outro anjo a subir, e esse anjo, quando sobe, este anjo levava selo de Deus vivo. Este anjo, transportando o selo de Deus vivo, ele dirige-se a aqueles 4 anjos que estavam nos 4 cantos da terra. Ele diz-lhes que era para eles segurarem firme e não permitirem com que houvesse a destruição do mundo, com que não se consumasse a destruição definitiva do mundo naquele momento. Isto, por si, permitiu com que ele depois pudesse visualizar uma multidão muito maior de pessoas que se encontrava ali concentradas. Essa multidão de pessoas que se encontrava ali concentradas, eles trajavam vestes brancas, transplandecentes, trajavam túnicas. Então, o ser vivente pergunta ao apóstolo João: quem eram aquelas pessoas? O apóstolo João diz que ele não saberia dizer quem seriam aquelas pessoas. A melhor pessoa que poderia descrever seria o próprio ser vivente. E este ser vivente não diz que aqueles que se encontravam ali reunidos, estes são os que estavam ainda firmes e que tinham se arrependido ou que tinham sido convertidos na altura da grande tribulação. E que aquele anjo que subiu com um selo, ele iria se encarregar de colocar um sinal na testa de cada um daqueles que se encontrava naquela multidão, para que por intermédio daquele selo que ele colocasse na testa daqueles, aqueles pudessem ser dignos da misericórdia divina, e assim eles pudessem se juntar àqueles que tinham sido já batizados pelo Espírito Santo. Por esta via, estamos aqui a querer dizer que os santos e os mártires, aqueles que irão ser salvos na altura da grande tribulação, esses irão se juntar àqueles que já estão salvos e que iam ser arrebatados antes do período da grande tribulação. E esse, então, iria se completar todo o povo de Deus que iria ser salvo, ou aqueles que são justos ou que praticaram a justiça, e qual seria a justiça que iria recair sobre eles a quando da leitura do plano de Deus na história da humanidade. Sobre o sexto selo que foi aberto, esse selo que é aberto, em visão, o apóstolo João vê lá homens vestidos de túnica branca. Portanto, esses são salvos, esses são regenerados. Esses vestidos de túnica branca, significa que esses tinham lavado as suas vestes com o sangue do Cordeiro, e esses haveriam conservado a sua salvação. Isto também haviam se arrependido antes e haviam se convertido na altura da grande tribulação. Tendo chegado a este ponto, termina a nossa parte de exposição do tema o plano de Deus na história, e fica aberto o momento para a colocação de questões, de sugestões, para podermos aprofundar o nosso estudo. Muito obrigado. A paz, irmãos.
Obrigado. Eu tenho aqui algumas questões para melhor entender. A primeira é: quem são esses 144 mil e qual é a sua missão? A seguir, quem era o homem que montava o cavalo preto? De quem era o altar que estavam almas que clamavam pela justiça? Como será feita essa tribulação? Obrigado. Estimados irmãos, saudações. Eu, desde quando recebi a oração sacerdotal dessa semana, ocupei-me em ler Apocalipse. Quero dizer que realmente é um livro que precisa de muita meditação. Primeiro precisa mesmo de pedir com que o Espírito Santo te acompanhe na leitura deste livro, porque a realidade daquilo que nós estamos a ver hoje está escrito lá, mas na verdade é preciso ter muito discernimento. O Espírito Santo deve mesmo, devemos pedir este apoio, esse auxílio do Espírito Santo para ler este livro, porque é um livro de ontem, de hoje e do amanhã. Na verdade, estamos a viver, tudo está escrito no Apocalipse. E está escrito lá em palavras simples, mas complicadas, porque é preciso entrar no fundo de cada palavra, frase, para poder entender e relacionar com aquilo que está a acontecer hoje. Então, é um livro muito desafiador e convido todos e qualquer um a pedir a guia do Espírito Santo e ler este livro, que é um livro muito maravilhoso. Talvez seja por eu ter estado a ler este livro que suscitou-me uma pergunta que eu gostaria que, na verdade, eu sei, mas queria completar, na verdade, na ideia tanto dos internautas, tanto dos colegas que estão cá na sala. Eu gostaria de saber o que é reino de Deus e como é que os crentes hoje podem aceder ao reino. O que é, ou o que representa o livro que o apóstolo João recebeu nos dias atuais? O que representa o livro que o apóstolo João recebeu nos dias atuais? Como este livro pode representar a chegada da salvação na humanidade? Porque o cavalheiro do mal vinha montado em um cavalo que representa a paz. No contexto da aula de hoje, eu gostaria também de saber qual é o significado de grande tribulação. Qual é a justificação ou justiça que a multidão que teve o seu sangue derramado na grande tribulação esperava? Qual é a justificação ou justiça que a multidão morta na grande, ou que deu sangue na grande tribulação aguardava? Também gostaria de saber como é que hoje podemos trabalhar a nós próprios de modo a receber o selo dos 4 anjos nos 4 cantos do mundo. Também gostaria de saber
também gostaria de saber como é que o anticristo hoje age de modo a arrastar a humanidade ao pecado. Quem pretendia destruir o mundo? O anticristo ou Deus pelas heresias? Para fechar, gostaria de saber qual é o plano de Deus para com a humanidade e como nós hoje podemos fazer parte deste plano de Deus para a humanidade. Obrigado. Amados irmãos, muito obrigado por estas 14 questões que foram colocadas, muito ligadas ao tema, que foi o enfoque do estudo de hoje, o objeto de estudo de hoje, livro do Apocalipse, sobre o tema o plano de Deus na história, no trecho que vai do capítulo 6, verso 1 até o capítulo 7, verso 17, literalmente capítulos 6 e 7, e também ligado, na verdade, com várias outras disposições, passagens também do texto, quer do Antigo, quer do Novo Testamento, que também dão significância a este livro, que é o livro de Apocalipse. Vou de seguida passar a comentar cada uma dessas 14 questões que foram colocadas pela mesma ordem, pelas quais elas também chegaram ao nosso registro. A primeira destas é: quem são os 144 mil e qual é a sua missão? Nós vemos aqui a descrição do capítulo número 6 e 7, que é a abertura dos... E uma parte do capítulo número 8, que é a abertura dos 7 selos, como os eventos que descrevem os fenômenos que ocorreram com a revelação, que é o grande mistério que está escrito naquele livro, que tem escritas por cima, por dentro e por fora, e que está selado, está laqueado, está trancado com 7 selos. Então, cada um dos selos que é aberto, ele representa uma revelação. Revelações essas que não são coisas novas, não é nada que é diferente do que está escrito em outras passagens do texto bíblico. Somente esta é uma sistematização através de uma experiência concreta, específica, que o apóstolo João teve quando este é arrebatado dos seus órgãos de sentido e ele consegue visualizar tudo aquilo que lhe é revelado por intermédio desta manifestação espiritual, porque ele é arrebatado em espírito. Então, ele lá em espírito, ele visualiza, testemunha isso, depois ele registra o livro na forma de escrituras sagradas que chegam-nos hoje como o livro de Apocalipse. Quando nós vemos a abertura do 6º selo, fala-se dos 144 mil e a sua... Portanto, a questão é: quem são os 144 mil e a sua missão? Com a abertura do 6º selo, nós vemos ali que os 4 primeiros eram as guerras, destruições, calamidades, fome, perseguição, não é? E depois, no 6º selo, nós vemos agora aqueles que eram os que não se deixaram perder na altura da grande tribulação. O que acontece é que quando se abre o primeiro selo, a abertura do primeiro selo significou o fim da Era da Graça. A abertura do primeiro selo era o fim da Era da Graça. Significa que naquela altura começa-se então a conhecer qual era o destino da humanidade, isto é, começa-se a ler qual seria o destino que cada ser vivo debaixo da terra
entre os justos dos ímpios iriam conhecer o seu destino. Então, com a abertura do 6º selo, visualiza-se aqui aqueles que haviam se arrependido ou haviam se convertido, mas eram aqueles que eram vivos, não os que já eram mortos. Os que já eram mortos, sobretudo aqueles que tinham sido mortos salvos, esses foram arrebatados antes de ocorrer este fenômeno que é a grande tribulação, que começa a se observar com a abertura dos selos. Então, os 144.000 selados representam o povo de Israel, representado pelas 12 tribos. Não é? 12 tribos, 12 anciãos por 1000. O que isto representa? Representa aqueles que foram salvos por intermédio da disposição do Antigo Testamento, que é o povo de Israel. E quando se pergunta qual é a missão destes, estes são aqueles que guiaram ou conduziram o plano de salvação de Deus na humanidade através da herança que Deus fez com Abraão, e esta foi transmitida de geração a geração até chegar-se a Cristo. Cristo vem como sendo o broto, aquele que veio desta mesma linhagem e veio para quebrar ou dividir o mundo que separava esses dois povos. Então temos por um lado os hebreus, descendentes de Abraão, que foram depositários daquela promessa, que eram os salvos pelas 12 tribos, que representam todo o povo de Israel. Então esses são os 144.000 e a sua missão foi de conservar o plano de salvação de Deus através da aliança abraâmica, esta aliança que foi levada à plenitude por intermédio de Cristo, porque Cristo veio não para rejeitar a lei, não para rejeitar os profetas, mas para fazer uma nova aliança com toda a humanidade, porque antes era uma aliança somente com os hebreus. Cristo vem para fazer uma nova aliança com toda a humanidade, para formar um novo Israel, um novo povo de Deus, agora unificado. Número 2, quem era o homem que montava o cavalo preto? O homem ou o cavaleiro que montava o cavalo preto é uma prefiguração simbólica, é um simbolismo para dizer que aquilo era a injustiça social que se vive no mundo de hoje. Porque quando se diz uma porção de trigo para um dinheiro, 3 quantidades ou porções de cevada para um dinheiro, está-se a dizer que no mundo atual há desigualdades. Então, o cavaleiro branco que carregava uma balança e que, por intermédio dessa balança, porque a balança significa o que? Igualdade e justiça, mas esta balança, ela somente balanceia quando há injustiça. Porque vemos aqui quantidades diferentes, mas que ele carrega uma balança, significa que a balança somente equilibra-se com injustiças, com desigualdades, que representava ou prefigurava este homem que montava o cavalo preto. Então, isto era uma prefiguração para retratar todo tipo de injustiça social que ocorre nos dias de hoje, a todos os níveis, a nível da acesso à educação, acesso à saúde, acesso à vida, acesso aos direitos humanos, todo tipo de injustiça social, que é a forma como as pessoas são discriminadas. E temos que ter em conta que, relativamente à injustiça social, o que nos disse o apóstolo Paulo, quando diz que não seremos nós também injustos sociais se, discriminados mesmo dentro da igreja, vimos um homem bem trajado a entrar para a igreja e nós colocarmos na posição de frente, na cadeira de frente, mas se entrar um homem mal vestido, colocarmos no lugar de trás. Então, esse tipo de injustiça social é a forma como os homens são separados, são discriminados, fazendo todos parte de uma mesma comunidade, dentro e fora da igreja. Então, injustiça social que é retratado por este homem que montava um cavalo branco, que levava uma balança na mão, era representativo destas desigualdades. Devemos lembrar também que os homens, eles são distintos quando estão na vertical. Porque quando estão na vertical, há um que é mais forte, há um que é mais magro,
há um que é mais claro, há um que é mais escuro. Esse é o único momento pelo qual os homens aparentam ser diferentes. Mas os homens todos são nivelados quando eles estão na horizontal. Então, essa é que deve ser a imagem que nós devemos guardar e conservar sobre o que é a humanidade. É que todos nós fomos feitos à imagem e semelhança. Se vê que todos nós somos iguais. E quando falamos de justiça, temos que trazer a justiça sempre a par da sociabilidade. Não existe justiça sem o social, não é? Porque a justiça é precisamente fazer valer a socialização dos homens, porque através da dimensão social, então os homens, ou a socialização dos homens, serem para os homens se tornarem iguais, se assemelharem e haver ali uma partilha equitativa ou uma partilha justa. Eu gosto sobre isso do que alguns pensadores dizem que é quando se usa o termo equidade social, que dizem que a equidade social é uma visão oblíqua de um plano matemático que na verdade não significa igual, significa equivalente. Então, nós o que estamos a querer dizer com isso é que a justiça social é uma prefiguração de um sistema que, não sendo perfeito, mas as pessoas elas se socializam com vista a que a vergonha de um possa ser tapada e naquele meio as pessoas possam se parecer iguais. Essa é que é a vontade de Deus, e Deus se manifesta quando as pessoas se unem. Vamos ver nos casos das famílias em particular. Deus se alegra quando os filhos, no caso de uma família, se vê que eles são iguais e o denominador comum é aquela filiação. Então Deus se alegra e se manifesta no meio de uma família quando a família se junta, estando eles, um tapa a vergonha do outro, de tal forma que tu não consigas notar, quem está de fora não consiga notar a diferença que existe no meio deles, porque eles têm um igual trato e têm também todos acesso ao mesmo pão que está colocado à mesa, que representa aquela balança daquele homem que com o mesmo dinheiro somente havia igualdade para uma quantidade de trigo em contraposição a 3 quantidades de cevada. Número 3. De quem era o altar que estavam as almas que clamavam pela justiça? Este é o altar do Senhor, que representa o altar que aqueles que tinham morrido por testemunharem a Cristo serviam. Então, esses serviam o altar do Senhor. Então, este altar representava o altar que estes homens clamavam, invocavam, dedicavam, se serviam, ao ponto de, por viverem esse altar, terem sido perseguidos, terem sido torturados, terem sido mortos por confessarem e por testemunharem o nome de Cristo. Número 4. Como será feita essa tribulação? O versículo número 1 do capítulo 6, que é a abertura do primeiro selo, representa o fim da era da graça. Significa que este período que nós vivemos hoje, que foi inaugurado com Cristo, tem um término, que é o momento que vai se abrir o primeiro selo. Quando abrir o primeiro selo, significa que a exortação que o apóstolo João, o profeta, João trouxe, quando ele veio anunciar o reino, quando ele diz: endireitai as vossas veredas, arrependai-vos, porque virá alguém que será maior do que eu. Portanto, ele estava a convidar as pessoas ao arrependimento por intermédio do batismo pelas águas, que é a mortificação da antiga criatura e poder aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Então, esta tribulação vai ser o juízo de Deus. Este juízo de Deus vai ser um juízo severo. Por que vai ser um juízo severo? Porque lembra-nos do que vai ocorrer ou da experiência que teve aquele rico quando ele morre e vê ele já lá a sofrer ou a viver o juízo divino. Ele então, experimentando aquela dor, aquele calor, aquele inferno, aquele sofrimento, ele então se lembra, porque quando ele olha para o pobre Lázaro, a forma como o pobre Lázaro, a honra que o pobre Lázaro estava a viver lá na eternidade. Então ele lembra-se daquilo que ele tinha praticado na terra. E ele ali se arrepende, só que naquilo já era um momento tardio. Então, essa tribulação vai ser um momento que prefigura aquele instante em que o rico lá arrepende-se, mas enquanto já era tarde. Então a tribulação vai ser o fim da era da graça, é o período em que o juízo divino
vai começar a valer sobre todos os seres vivos. Consequentemente, os justos serão glorificados e aqueles que forem os perversos, esses irão conhecer a sua agonia. Isso faz nos lembrar mesmo nesse estudo, que é a abertura de um dos selos. Nós vimos ali a figura de alguns ricos, de alguns poderosos, que eles começaram em debandada a fugir daquele juízo. E eles foram se esconder em cavernas, em grutas. E eles lá começaram a clamar que até as cavernas caíssem sobre eles. Por quê? Porque eles tinham medo do terror de encarar o justo e o verdadeiro, que é o próprio Cristo. Então, eles até foram clamar pela própria morte lá debaixo das grutas e das cavernas. Então, isso é o que representa essa tribulação. Número 5. O que é o reino de Deus e como é que os crentes podem aceder ao reino? O reino de Deus é uma nova vida. O reino de Deus, como o próprio nome diz, é um ambiente, é uma vida, é uma disposição de todos aqueles que são eleitos por Deus, ou seja, aqueles que foram selados. Se formos olhar para o livro de Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, ele ali fala dos eleitos, daqueles que são escolhidos. Todo aquele que é escolhido é separado. O que é essa separação? Significa que, ainda que vivamos nesta mesma terra, nós temos uma vida separada. Significa que fazemos parte do reino. Significa que o reino não é o espaço físico. O reino não é o espaço físico. O reino é o selo, é pertencer a Deus, é ter acesso aos mesmos benefícios que estão somente exclusivos àqueles que são eleitos, àqueles que adquiriram a salvação. Então, o reino de Deus é toda aquela pessoa que foi salva. O que é a pessoa que foi salva? Significa que é a pessoa que se arrependeu da vida anterior, se arrependeu do pecado e se arrependeu de viver do pecado e para o pecado, e agora vive em função da palavra de Deus. Isto é, conhece a palavra e pratica a palavra de Deus, tendo sido convertido o seu coração. O que isso significa? Significa permitir com que a vontade de Cristo possa se manifestar na sua vida, quando Cristo disse: eu venho para circuncidar o crepúsculo do vosso coração. Isto não estamos a falar do batismo pelas águas, estamos a falar do batismo no Espírito Santo. Porque o batismo no Espírito Santo é uma manifestação espiritual que quem também batiza pelo Espírito Santo, o principal agente no batismo com o Espírito Santo é o próprio Cristo. É Cristo quem batiza pelo Espírito Santo. É Cristo quem converte o nosso coração. A vontade exterior de querermos mudar, que é o arrependimento, é o batismo pelas águas. Então, fazer parte do reino significa ter sido batizado pelo Espírito Santo e adquirir esta salvação. Então, é isto que é ser o reino e é isso que significa nos dias de hoje aceder ao reino. Número 6. O que representa o livro que o apóstolo recebeu nos dias de hoje? O livro de Apocalipse descreve a experiência que o apóstolo Paulo vivenciou quando foi arrebatado em espírito para o céu. Lá, o apóstolo João, ele visualizou na sua segunda vista, viu o cordeiro imolado a receber o livro que estava selado com 7 selos. E através dessa experiência ele escreve o livro de Apocalipse. Então, o livro de Apocalipse representa nos dias atuais a revelação do quê? Representa uma descoberta, representa um descerrar, representa as pessoas acordarem e verem com os próprios olhos físicos tudo aquilo
que é a descrição das Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas, elas revelam uma realidade espiritual. Você só compreende o que está escrito nas Sagradas Escrituras quando você está numa dimensão espiritual. Então, você, através da revelação espiritual, entrando em espírito, e você olhando e vivendo e compreendendo aquele mundo espiritual, então você consegue imaginar num plano físico. Então, o livro de Apocalipse é uma revelação daquilo que vai acontecer numa manifestação física, num período que o homem não sabe quando é que há de ser, que vai ser a culminação ou a manifestação de tudo isto que as Sagradas Escrituras falam. Número 7. Como é que este livro pode representar a chegada da salvação na humanidade? O que acontece? O livro de Apocalipse, ele fala de Jesus Cristo, do princípio ao fim. A Bíblia Sagrada fala de Jesus Cristo, do princípio ao fim. Por isso é que o livro do Apocalipse não traz nada de novo do que não foi falado em outros livros das Escrituras Sagradas. Então, quando nós perguntamos como é que este livro representa a chegada da salvação na humanidade, significa que a salvação na humanidade ela já chegou há muito tempo. Este livro não vai trazer a chegada da salvação, porque a salvação já chegou-nos por intermédio de Cristo, a todos os gentios, já chegou-nos por intermédio de Cristo. Somente aquele que crê, que acredita e vive em função disso, então entra para o reino. Então, o livro do Apocalipse representa a culminação da história da humanidade, que é o julgamento final, o juízo final, quando todas as pessoas poderão ver em físico a manifestação de tudo quanto está escrito nas Escrituras Sagradas. Número 8. Por que o cavaleiro do mal vinha montado num cavalo que representa a paz? Este que é o cavaleiro branco, que vinha montado, o cavalo branco, que saiu vitorioso, que ele trazia um arco e foi-lhe entregue uma coroa. Por que ele vinha num cavalo que representava a paz? Porque ele é disfarçado, por isso é que ele se chama Anticristo. E na descrição do apóstolo João, ele diz que quando ele se refere àqueles anjos que se rebelaram, esses tinham se rebelado contra quem? Contra Deus. Ele, quando se refere para aqueles anjos que se rebelaram contra Deus, ele dizia assim: aqueles estavam no meio de nós, aqueles vinham do meio de nós, mas eles nunca foram dos nossos, porque se eles fossem dos nossos, eles não teriam se rebelado. O que significa? É que ele vem precisamente com o espírito do engano, por isso é que ele se chama Anticristo. O espírito do Anticristo é um espírito de disfarce, por isso é que ele usa um discurso de paz, mas a verdadeira intenção dele, porque ele foi lhe dado um poder. Então, o poder que ele tem para agir é vir disfarçado de um discurso de paz através de... É quem, por exemplo, veste a capa de um homem de Deus, de um servo, de um pregador, de um profeta, de um apóstolo, de um irmão, o que quer que seja, mas que ele, portanto, uma pessoa que se apresenta como tal e apresentar-nos como um cristão, um simples cristão que seja, sempre trazer títulos, um simples cristão que seja, o cristão é um soldado da paz, certo? Então, todo cristão que se apresenta como cristão, mas que por dentro dele tem intenções que não seja a de promover a paz, que é partilhar o amor, a eucaristia, a caridade, o bem-estar, a socialização. Então, esse está a ser agido ou está a agir pelo espírito do Anticristo. Então, por isso é que ele vem a montar um cavalo branco. Portanto, ele vem disfarçado, porque ele é o próprio Anticristo. Então, ele é o próprio espírito do Anticristo a operar no ele, que é através do engano. Número 9. Qual é o significado da grande tribulação? Penso que também já teríamos falado um pouco sobre isso, como será feita a grande tribulação, mas na verdade são eventos cósmicos. Este estudo aqui traz um pouco da manifestação disso, porque diz que o sol ficará negro, a lua ficará vermelha, o céu vai se abrir como um livro, as estrelas irão cair. Então,
o significado da grande tribulação, por isso é que traz eventos muito incomuns, né? Traz uma prefiguração simbólica de animais, de anjos que pegam os quatro cantos, que impedem que os ventos venham e destruam a terra. Portanto, a grande tribulação é uma prefiguração de toda a justiça de Deus que vai ser operada no tempo em que Ele há de voltar à humanidade, naquilo que nós chamamos no dia do Senhor. Consequentemente, tem aqueles que foram arrebatados. Todos que foram arrebatados, todos que foram batizados pelo Espírito Santo, esses não irão viver esse terror, por assim dizer. Certo? Porque essa é uma descrição de um terror, de um plano de sofrimento. Eles terão sido arrebatados, não irão viver esse terror. Mas haverão aqueles que estarão vivos nesta altura. Tem aqueles que irão ser convertidos nessa altura. Estes que tiverem sido convertidos nessa altura irão ser selados, irão ser marcados para que estes fenômenos, estas guerras, essas destruições não os atinjam a eles. Então, mas todos os outros significam aqueles que não forem selados, aqueles que não tiverem sido salvos e batizados com o Espírito Santo, com quando tenham sido arrebatados, todos esses vão ser vítimas deste terror. Número 10. Qual é a justiça ou justificação que as almas aguardavam no quinto selo? Quando é aberto o quinto selo, ele vê muitas almas debaixo de um altar que, dirigindo-se ao justo e verdadeiro, diziam: até quando nós iremos aguardar? Então, pela vossa justiça, que justificação era essa? Era que eles, pelo seu sangue, pela sua vida ter sido ceifada, pelo fato de eles terem testemunhado a verdade e terem praticado a justiça, então eles exigiam com que a justiça de Deus também se operasse sobre a sua vida. Então, eles também aguardavam que a promessa da palavra, porque eles testemunharam o reino, então eles também aguardavam pelo momento em que eles iriam descansar com o Senhor. Então, o que lhes dá como promessa quando eles lhes entregam a cada um uma túnica, que representa que eles tinham sido remidos pela palavra de Deus. E de seguida, lhes dá dirigida uma palavra de esperança, para dizer que eles aguardassem ainda mais algum tempo até que se completasse o número dos ministros, ou daqueles que iriam ser salvos, enquanto se culminasse aqueles eventos com a abertura dos selos. Então, essa que era a justiça que eles aguardavam, é a justiça que eles praticaram. Então, para essa mesma justiça que eles praticaram, era essa mesma justiça que eles aguardavam. Por que significa a justiça que eles praticavam? Eles apresentaram-se na terra como servos de Cristo. Eles, pela terra, praticaram a justiça de Deus. Então, a justiça que eles aguardavam era a promessa por detrás desta palavra que eles obedeceram quando praticaram a verdade. Essa que era a justiça que eles aguardavam. Número 11. Como é que podemos hoje trabalhar a nós para receber o selo de Deus vivo? Então, aqui faz-nos lembrar o anjo que vem do Oriente. Então, aquele anjo que vem do Oriente, este anjo que vem do Oriente, ele levava o selo de Deus vivo. Ele se dirige para aqueles anjos que estavam nos quatro cantos do mundo, não é? Então, o que ele queria? Ele estava a anunciar que ele queria marcar aqueles que tinham se convertido, aqueles que tinham aceito o quê? Aceite a exortação ao arrependimento para que recebessem, é resultado disso, o perdão pelo pecado. Então, é essa forma como nós hoje podemos trabalhar para receber o selo de Deus vivo. É da mesma forma que ocorreu este selo daqueles que tinham sido convertidos no período da grande tribulação.
Número 12. O que significa também nesse período de grande tribulação? É um pouco que nós vamos dizer mais pela frente. Número 12. Como é que o anticristo hoje age de modo a arrastar a humanidade ao pecado? O anticristo, nos dias de hoje, ele aparece a oferecer facilidades. Ele prega um evangelho que não é um evangelho que remete à cruz. Ele prega um evangelho que é um evangelho que apresenta Cristo como sendo um grande rei. Ele prega um evangelho que não é um evangelho que está fundado nas verdades daquilo que é a vontade de Deus. Porque o próprio Deus, ele quis que o seu filho fosse imolado. E Deus se agradou disso. Então o que Deus espera de nós? Deus espera de nós também a mesma atitude de Cristo, que é um sacrifício consentido, que é a nossa cruz, que é nós rejeitarmos as facilidades deste mundo. Porque o anticristo ele prega a pouco, mas a verdade o que é? É a porta estreita e o corredor estreito, que é a nossa cruz, que é o sacrifício dos nossos desejos, vontades passageiras. Esta é a verdade que o profeta assim, João veio quando nos anunciou e disse: arrependai-vos. Significa que nós devemos a todo custo vigiar aquilo que o anticristo hoje prega para arrastar mais pessoas à humanidade, prometendo o que? Poder, prometendo riqueza, prometendo conhecimento. Não é mais conhecimento mundano, é conhecimento filosófico, é o conhecimento que só leva para a glória do próprio homem, é um conhecimento que não é voltado para praticar o bem, que não é um conhecimento que é aplicado para melhorar a vida das outras pessoas, é um conhecimento que não proporciona a riqueza, o bem-estar das outras pessoas, é um conhecimento que somente é voltado para a sua própria glorificação, para a sua própria superiorização. Então, estes são os frutos que o anticristo promete: poder, riqueza, conhecimento. Isso é o que o anticristo promete e prega. Quem pretendia destruir o mundo? O anticristo ou Deus pelas heresias? Quem irá destruir o mundo é aquele que também criou o mundo pela sua palavra. Portanto, Deus cria o mundo pela sua palavra, Gênesis 1:1. E Deus, quando criou o mundo, ele criou os céus e a terra. Nos dias de hoje, que a sua palavra também continua vigente, porque a sua palavra é vitalícia. Se pela mesma palavra ele criou o mundo nos dias de hoje, nós podemos aceder aos céus também por intermédio da crença na sua palavra. E, no culminar da história, também pela sua palavra, ele irá destruir o mundo que ele próprio criou. Por intermédio do quê? Também da sua própria palavra. Então, este é quem irá destruir o mundo, é o próprio Deus, porque ele também criou o mundo pela sua palavra, porque também a sua palavra assim estabelece, e também porque Deus também sempre fez no passado. Fez no momento em que em que os anjos que se rebelaram foram expulsos da sua glória. Fez também através de Noé, quando aquela humanidade no tempo de Noé, também por intermédio do dilúvio, eles também foram exterminados e houve aquele arrebatamento de Noé mais 8 pessoas. Fez também lá em Sodoma e Gomorra, quando Deus, castigando todos os cidadãos de Sodoma e Gomorra que eram impuros, que eram iníquos, que eram perversos e que não queriam se converter, Deus achou somente justo Ló e sua família. Então, da mesma forma que Deus fez ontem, fez com a sua palavra desde que criou, fez no passado, também Ele fará no futuro, porque Ele é quem também criou o mundo pela sua palavra, e Ele fará isso por causa das heresias do homem. E por fim, 14 e último, qual é o plano de Deus para com a humanidade? Como nós hoje podemos fazer deste plano de Deus
fazer parte deste plano de Deus para a humanidade. O plano de Deus para a humanidade é a salvação de todo o mundo. Por isso é que nós estamos na era da graça, em que é uma era da qual, através da sua palavra, Ele leva a salvação para o conhecimento de todo o mundo por intermédio dos seus servos. De que forma e onde é que está isso atestado? Isso está atestado na forma como Cristo culmina ou termina o seu ministério. Se nós formos olhar para o livro de Mateus, capítulo 25, versículos 25 a 28, ele lá ascende, depois num monte, ele dirige as últimas palavras para os seus discípulos. E ele dá-lhes uma grande comissão para que estes, depois de serem batizados, se constituíssem apóstolos e, como defensores dessa doutrina, pudessem pregar o Evangelho até os confins do mundo. Quando inicia o livro de Atos dos Apóstolos, que na verdade é o ato do Espírito Santo através dos apóstolos, nós temos em Atos capítulo 1, versículo número 8, em que mais uma vez Deus volta a revelar este desejo, esta vontade, que é de se levar o Evangelho ou a salvação, em outras palavras, para os confins do mundo. Então, consequentemente, o plano de Deus para a humanidade, conforme nós tivemos a oportunidade de ver, entre a abertura do 6º e do 7º selo, há ali um interregno, há ali um período em que Deus quer, por um lado, destruir, mas depois, por outro lado, dá um tempo. Então, isso mostra a bondade e a misericórdia de Deus. Ele está dando um tempo a quem? Para aqueles no período da grande tribulação, que já tinha terminado o período da graça, para que eles ainda assim se arrependessem. É quando manda aquele anjo que vem do Oriente, não é? Que ele levava um selo de Deus vivo. Aquele anjo diz para aqueles 4 anjos que estavam nos 4 cantos do mundo e queriam deixar com que tudo desabasse. Ele diz que espera mais um pouco, porque eu ainda vou selar aqueles que vão se arrepender. Então, significa que em todo o ato da humanidade, da criação da humanidade, desde o início até o fim, Deus mantém firme o seu único, exclusivo e geral plano para com a humanidade, que é a sua salvação. Para nós hoje podermos fazer parte deste plano, devemos tão somente ouvir, que significa dar-nos o nosso tempo ao Criador para compreender a palavra. Portanto, é preciso primeiro ouvir, que é dar o nosso tempo. Em segundo lugar, é preciso compreender a palavra de Deus para que nós possamos, de uma forma voluntária, nos entregarmos. Ao nós nos entregarmos, significa que nós sepultamos a nossa antiga natureza. A nossa antiga natureza, ela é dominada pela carne, que é o nosso ser exterior. Quando nós sepultamos a nossa antiga natureza, que é o nosso ser exterior, nós ali estamos a negar a nós próprios. Quando nós negamos a nós próprios, rejeitamos as nossas vontades e passamos a dar primazia àquilo que nós estamos a compreender por intermédio da palavra de Deus, então nós passamos a praticar a palavra de Deus. Ao nós praticarmos a palavra de Deus, nós vamos experimentar tribulações, provações, rejeições, perseguições. Então, naquele momento, nós devemos perseverar. Para ali nós podemos demonstrar a Deus o nosso arrependimento, que é um arrependimento de Deus, não um arrependimento do homem. Quando nós perseverarmos, passarmos por provações, a nossa fé se tornar cada vez mais pura, preciosa, aí nós estamos a converter o nosso coração. Consequentemente, somos batizados com o Espírito Santo. E, consequentemente, aí já carregamos a nossa cruz, já temos a nossa cruz nas costas, porque já fomos circuncidados e aí, então, já podemos ser imitadores de Cristo, que é levarmos a palavra da salvação ao maior número de pessoas possíveis. Por quê?
Um dos primeiros grandes sinais de uma pessoa salva, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, essa pessoa passa a ter uma sede, uma fome de difundir ou de divulgar o Evangelho. E divulgar o Evangelho ou difundir o Evangelho é muito para além de nós repetirmos a palavra de Deus. É nós também, antes, permitir-nos sermos aperfeiçoados, trabalhados, nos tornarmos perfeitos, porque a única coisa que nos torna perfeitos, a perfeição é uma utopia, mas a única coisa que nos torna perfeito é a palavra de Deus. Como? Praticando-a dia a dia. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é apta para nos exortar, para nos edificar e para nos instruir na prática da justiça. E ao nós fazermos isto, então nós nos tornamos seres perfeitos para Deus à luz da própria palavra de Deus. E vamos ter essa perfeição. O apóstolo João diz-nos que a perfeição não significa que o homem que é de Deus ou o servo não peca, mas essa não é a nossa natureza. Nós não somos pecadores conquanto não vivemos do pecado, mas falhar podemos falhar. Porque temos o selo, então nós facilmente nos arrependemos, porque temos um coração que já foi reabilitado, temos um coração que é dócil, flexível e humilde para podermos reconhecer as nossas falhas, as nossas transgressões. Quando nós falharmos, não vamos ter dificuldade de pedir perdão a quem nós ofendermos. Quanto muito não vamos ter dificuldades, no primeiro ato que nós fomos orar, dobramos o joelho para pedirmos a misericórdia e o perdão por tudo que nós tenhamos falhado. Consequentemente, como o apóstolo Tiago também diz, nós não seremos seres das trevas, seremos seres da luz. Porque ninguém pode ser que é servo da luz quando odeia o seu irmão. E por irmão não estamos a falar do seu irmão de sangue, estamos a falar de todo ser humano. Então, quando nós somos salvos, nós temos um coração dócil, humilde e não temos dificuldade de reconhecer os nossos erros, de nos arrependermos diante das nossas falhas e de nos aperfeiçoarmos todos os dias à luz da palavra de Deus. É isso, igreja, que nós temos que compreender de qual é o desejo, a intenção de Deus, de como é que nós podemos nos tornar melhores seres através da palavra de Deus. Tendo chegado a este ponto, queremos agradecer a vossa presença, vosso interesse, vossa pontualidade. Acompanhem as nossas páginas, façam o vosso like, sigam-nos através das nossas plataformas Facebook, Instagram e YouTube. Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android LOAP, nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.